Ministro deixa o cargo após 12 anos na corte, antes da data limite de sua aposentadoria compulsória. Estariam os ministros do STF começando a pular fora do barco antes que ele afunde de vez? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Respeitador de Casadas, escrito por Charlie Dalton, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou nesta quinta-feira, dia 9, sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal, após 12 anos de atuação e 2 como presidente da corte. O anúncio, feito ao fim da sessão plenária em Brasília, teve tom emotivo e voz embargada. Aos 67 anos, Barroso diz deixar o tribunal por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória só ocorre aos 75 anos. A decisão antecipada surpreendeu. Segundo ele, foi amadurecida ao longo de 2 anos e comunicada com antecedência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de negar qualquer relação entre sua saída e as sanções impostas pelos Estados Unidos, o contexto diplomático chama atenção. O episódio começou ainda no governo Donald Trump, quando vistos de ministros do STF e de seus familiares foram suspensos por supostas violações de direitos civis. O filho de Barroso, por exemplo, decidiu permanecer no Brasil após a medida. Fontes próximas ao ministro afirmam que ele teria sido afetado indiretamente e que a situação trouxe desconforto pessoal, embora sua decisão de sair já estivesse tomada. Em discurso de despedida, Barroso agradeceu aos colegas e afirmou que pretende se dedicar à literatura e à poesia. Disse não ter apego ao poder e considerou ser hora de seguir outros rumos. Em sua carta, exaltou o combate ao extremismo antidemocrático, defendeu o polêmico inquérito das fake news conduzido por Alexandre de Moraes e elogiou ministros como Dias Toffoli. Reforçou ainda a importância da imprensa ética e da luta contra o que chama de mentira. Concluiu dizendo não carregar arrependimentos e que o universo protege os que agem com boas intenções. Por 12 anos, ocupei o cargo de ministro do STF, tendo sido presidente nos últimos 2. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, disse o ministro em carta lida no plenário. Mesmo em sua despedida, Barroso manteve a postura de quem vê o Estado como tutor moral da sociedade e a grande mídia como legítima autoridade informacional. Falou em proteger a democracia, expressão cada vez mais usada para justificar ações que violam direitos fundamentais, e evitou qualquer autocrítica sobre os excessos do próprio STF. Seu discurso revela a confusão entre defender o país e impor uma visão de mundo autoritária. Durante sua trajetória, Barroso protagonizou discussões que ampliaram o poder do tribunal muito além dos limites constitucionais. Em nome da defesa das instituições, o STF passou a acumular funções de polícia, legislador e censor. Fora do tribunal, o ministro se tornou figura constante em universidades, eventos e podcasts, promovendo uma visão de Estado que educa o povo e corrige erros da democracia, crença paternalista que trata o cidadão como incapaz de pensar por si mesmo. Sua presidência foi marcada por ativismo político e pela expansão do papel do judiciário. Barroso incentivou o uso da inteligência artificial na corte e buscou uma comunicação mais acessível, mas também interferiu em temas legislativos e executivos, consolidando o Supremo como poder dominante da República. Tornou-se assim o símbolo do supergoverno togado, um tribunal que legisla, pune e molda a sociedade segundo sua própria moral. Barroso também viveu um dos períodos mais politizados da história do Supremo, em que a toga se confundiu com um palanque. Participou de eventos partidários, opinou sobre eleições e chegou a defender abertamente candidatos e ideias políticas. Frases como "perdeu o Mané" e "nós derrotamos o bolsonarismo" mostraram quanto ultrapassou a linha da neutralidade. Sua defesa de causas ideológicas, sob a máscara da razão superior, reforçou a percepção de que o STF se distanciou do povo e se aproximou de um projeto de poder tecnocrático e centralizador. A imparcialidade, essência da magistratura, foi substituída pela vaidade pública que normalizou o ativismo judicial. Nos bastidores, a aposentadoria já era esperada, especialmente após o desgaste diplomático com os Estados Unidos, que teria criado desconforto silencioso ao redor do ministro. Ao longo da gestão, acumulou também erros graves. Em 2021, defendeu publicamente que o Exército era uma instituição democrática exemplar, ignorando décadas de violações e a própria Constituição. Pouco depois, interveio diretamente no processo eleitoral ao pressionar o Congresso pela manutenção do voto eletrônico, ironicamente em nome da democracia. Talvez o mais grave de seus equívocos tenha sido relativizar a liberdade de expressão. Barroso defendeu censura disfarçada de regulação da internet e chegou a dizer que a verdade não pode ser objeto de votação, enquanto o combate à mentira servia de pretexto para reprimir vozes dissidentes. Foi também sob sua influência que o STF aprofundou a prática de instaurar inquéritos de ofício, sem acusação formal, vítima identificada ou contraditório. Quando o Estado define o que é fake news, a verdade deixa de ser encoberta e passa a ser decretada. Um poder que investiga, acusa, julga e pune, tudo em nome de si mesmo, já não é judiciário, é tirania sem freios, o mesmo modelo que o ministro dizia combater em regimes autoritários. A liberdade de expressão torna-se privilégio de quem repete a narrativa oficial, e não direito universal de todos.
Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Barroso formou-se em Direito pela UERJ, onde é professor titular de Direito Constitucional, fez mestrado em Yale e pós-doutorado em Harvard, além de ter sido professor visitante em universidades da França, Polônia e Brasília. O togado construiu uma imagem de modernizador e acadêmico refinado, embora seu estilo arrogante e politizado tenha lhe rendido ampla rejeição social. Seu intelectualismo, como ocorre entre muitos militantes de esquerda, frequentemente mascarou um profundo desprezo pelas opiniões divergentes. O ex-ministro tratava quem o questionava como ignorante, incapaz de compreender as grandes causas que, segundo ele, justificavam os abusos do tribunal. Essa postura elitista criou uma casta judicial distante do povo e próxima apenas do poder político e acadêmico. A consequência política imediata de sua aposentadoria é abrir espaço para que o presidente Lula realize sua terceira indicação ao STF, ampliando ainda mais sua influência sobre o tribunal. Entre os cotados estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o jurista Vinícius de Carvalho. Como de costume, a escolha será política. Cabe lembrar que o processo de escolha de ministros do STF é um vício de origem. O presidente indica, o Senado aprova e o povo, a quem a Constituição supostamente serve, nada pode fazer. O mandato é vitalício. Essa dinâmica transforma a corte em um feudo político, onde cada governo planta seus aliados para perpetuar sua influência. Trata-se de uma república de favores, disfarçada de meritocracia. Em países mais sérios, juízes constitucionais passam por sabatinas técnicas de verdade, não cerimônias teatrais com perguntas ensaiadas e elogios mútuos. No Brasil, a aprovação é quase automática, e o mérito jurídico cede espaço à lealdade política. Assim, o Supremo torna-se refém da mesma lógica que deveria fiscalizar, a da troca de poder. A aposentadoria antecipada de Barroso simboliza, portanto, o esgotamento de uma era em que juízes acreditavam poder guiar moralmente a sociedade. O STF deixou de ser árbitro e tornou-se jogador, entrando em campo com o apito na mão, atuando em defesa de sua própria ideologia. Concentrou poder, puniu adversários e blindou aliados, contradição flagrante com os princípios da liberdade individual. Barroso bradou princípios liberais, mas os transformou em slogans vazios. Falava em tolerância, mas silenciava adversários. Exaltava direitos humanos, mas ignorava abusos de prisões preventivas e perseguições judiciais a jornalistas. Sob sua batuta, o Supremo defendeu causas nobres com métodos indignos, esquecendo que fins justos não legitimam meios autoritários. O libertarianismo ensina que a verdadeira liberdade não depende de quem governa, mas da ausência de quem possa controlar por meio da força ou da coerção. Contudo, quando o poder judicial se torna agente político, rompe-se a fronteira entre lei e vontade. Mesmo conquistas legítimas, como a ampliação de direitos civis, perdem valor quando impostas de cima para baixo. Em uma sociedade verdadeiramente livre, juízes não definem o rumo da cultura, nem o que é ético. Seu papel é garantir que cada indivíduo viva segundo a própria consciência, sem agredir terceiros. O ativismo judicial é, portanto, uma forma sofisticada de coerção, poder disfarçado de virtude. A politização do STF expõe um vício estrutural, a ausência de limites ao leviatã estatal. É irônico que o ministro se apresente como defensor da democracia, enquanto integra uma instituição sem qualquer controle popular. Democracia não é domínio de 11 juízes inquestionáveis, mas o respeito aos limites do poder. O Supremo tenta se proteger atrás da retórica da virtude, mas nenhum império moral resiste quando seus súditos deixam de acreditar em seus sacerdotes. A própria composição do STF é um paradoxo democrático. 11 ministros escolhidos pelo presidente da República decidem o destino de mais de 200 milhões de brasileiros. É o ápice da concentração de poder, um colegiado que não responde a ninguém, mas impõe verdades a todos. Nenhum sistema pode ser livre quando a vontade de poucos prevalece sobre a de muitos. Talvez Barroso tenha percebido o tamanho da armadilha que ajudou a criar. O STF virou palco político e seus ministros prisioneiros da própria verdade. Sua saída parece mais uma fuga estratégica do que uma aposentadoria tranquila. Um movimento para preservar a imagem antes que a história cobre seu preço. O legado de Barroso é o retrato de um Estado convencido de sua própria virtude moral. Burocratas iluminados decidindo por milhões, sem consulta nem consentimento. Sua saída do STF não encerra um ciclo, apenas muda o rosto do poder. Outros virão, escolhidos pelo mesmo mecanismo viciado, com o mesmo discurso moralizador e a mesma arrogância iluminista. Enquanto o cargo continuar sendo moeda de troca política, o Supremo permanecerá refém de sua própria grandeza, e o povo de decisões que nunca ajudou a escrever. Se há algo a celebrar, é o início do fim simbólico da era dos juízes estrela. Que a saída de Barroso sirva de lembrete de que nenhum poder, por mais ilustrado que se julgue, pode substituir a consciência e a liberdade de cada indivíduo. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!